Se vocês ainda têm dúvida de como declarar os investimentos no programa da Receita Federal, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer 6 dicas rápidas e fáceis que vão auxiliar na hora do preenchimento da declaração. Bom dia, tripulantes! Se esta é a sua primeira vez no canal, eu sou o Comandante Oliveira e no vídeo de hoje eu vou trazer 6 dicas rápidas e fáceis de como declarar os seus investimentos no programa da Receita Federal. Dica número 1: dividendos. Primeira pergunta: aonde eu devo declarar? Então, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Qual código eu utilizo? Código 9, lucros e dividendos recebidos, ou pelo titular ou por um dos seus dependentes. E como? Eu coloco o CNPJ e a razão social da empresa e o somatório do valor recebido durante todo o ano. Então vamos ao exemplo. Na aba rendimentos isentos e não tributáveis, eu escolho o tipo de rendimento 09, lucros e dividendos, coloco se o beneficiário foi o titular ou o dependente e coloco o CNPJ da fonte pagadora. No exemplo abaixo, nós estamos utilizando o CNPJ da Itaúsa, então é uma empresa que pagou dividendos no ano de 2019. Coloco o somatório de todos os dividendos que eu recebi e aperto OK. Dica número 2: rendimentos recebidos de fundo de investimento imobiliário. Aonde eu declaro? Na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Qual o código eu utilizo? O código 26. Diferente das ações, aqui eu utilizo o código 26, outros. E como eu faço essa declaração? Eu coloco o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, igual o que está no informe de rendimentos que os senhores devem receber. O nome da fonte pagadora, a descrição do texto é livre, mas, por exemplo, rendimentos recebidos do Fundo de Investimento KNRI 11. É só um exemplo. Valor conforme o informe de rendimentos. Então, na tela, rendimentos isentos e não tributáveis, o tipo de rendimento é o número 26, outros. Vamos selecionar se o beneficiário é o titular ou um dependente, colocar o CNPJ da fonte pagadora e qual é essa fonte pagadora? No caso, o Banco Fator SA. Os rendimentos recebidos do Fundo de Investimento VRTA 11. Só a título de exemplo. Então, se eu recebi R$ 70,60, eu preencho esse valor no total recebido no ano de 2019. Dica número 3. Juros sobre capital próprio. Aonde? Na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Qual o código eu utilizo? Código 10, juros sobre capital próprio, do titular ou dependente. Como? CNPJ e razão social da fonte pagadora, a empresa, e o somatório do valor recebido durante o ano de 2019. A exemplo, na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, tipo de rendimento 10, juros sobre capital próprio, seleciono se for o titular ou o dependente que recebeu esses juros, o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. Neste exemplo, eu estou usando a Klabin, que pagou um valor de R$ 62,52 no ano de 2019. Isso é só um exemplo. Dica número 4. Rendimentos a receber. Se no ano de 2019 você estava com a Datacom para receber algum rendimento que não foi pago até dezembro de 2019, você precisa declarar. Esse já é um direito seu. E por ser um direito seu, nós vamos declarar aonde? Na ficha bens e direitos. Qual o código? Outros bens e direitos. E como eu declaro? No campo discriminação, o texto é livre, mas podemos usar da seguinte forma: rendimentos a receber de KNRI 11. Coloco o CNPJ do fundo, a corretora onde esse fundo está e o CNPJ da corretora. E a situação em 31/12/2019, eu coloco qual é o valor que eu tenho direito a receber desse fundo. Então, é o valor que eu vou receber no ano seguinte. No exemplo, então, na ficha bens e direitos, outros bens e direitos é o código 99, localização Brasil e a discriminação rendimentos a receber de Klabin SA,
A título de exemplo, o CNPJ da empresa, na corretora Banco Inter também é um exemplo, e o CNPJ do banco, que no caso é a corretora que a gente utiliza. Situação em 31/12 de 2019, então este era o valor que eu já tinha provisionado a receber, mas não recebi ainda naquele ano. Dica número 5, ações em custódia. Então as ações são bens que vocês detêm quando realizam uma aquisição. Neste caso, nós precisamos informar a Receita quantas ações nós tínhamos em custódia no dia 31/12 de 2019, com uma ressalva. É obrigatório informar no programa se o valor de aquisição for maior ou igual a R$1.000. No caso, se você adquiriu ações com valor inferior a R$1.000, não é obrigatório, mas é interessante que seja colocada a informação para que os senhores consigam acompanhar a progressão dos bens que tem em carteira. Onde eu declaro? Na ficha Bens e Direitos. E qual é o código? O código de ações é 31. Ações, entre parênteses, inclusive os provenientes de linha telefônica. E como eu declaro? Coloco o CNPJ da empresa. No campo discriminação, o texto é livre. Mas uma dica que eu dou é este exemplo. Então, ações, ON ou PN da empresa X, o CNPJ da empresa, o código de negociação dessa ação e a quantidade de ações que eu possuía no dia 31/12 de 2019. Tá? Então, o valor que vai ser colocado ali é o valor de aquisição, não é o valor atual da cotação das ações. Por quê? Porque a Receita quer saber quanto é que você pagou por aquelas ações. Então, é o preço médio de aquisição das ações que você possuía naquela data. E por que isso? Porque eu não coloco o quantitativo que ela está valendo hoje. Porque isso só vai ter importância quando você vender as ações, para saber se você obteve lucro ou prejuízo. Mas neste caso, o bem ele tem um valor de aquisição e é este valor que vocês devem colocar neste campo. No exemplo, então, bens e direitos, código 31, ações, entre parênteses, inclusive as provenientes de linha telefônica, coloco se a ação é do titular ou do dependente, o CNPJ da empresa e no campo de discriminação um exemplo novamente, ações ON da empresa Rumo SA, CNPJ da empresa, o código de negociação Rio 3 e a quantidade de ações, 200 ações, quando? No dia 31 de dezembro de 2019. E este o valor é o valor correspondente ao valor de aquisição das ações quando eu adquiri ela no ano de 2019. Dica número 6, e esta acredito que seja a mais polêmica de todas. FIIs em custódia. Onde eu declaro? Na ficha Bens e Direitos. As cotas de fundo de investimento imobiliário, assim como as ações, são bens que vocês possuem. Qual o código utilizado? O código, neste caso, é o código 73, Fundo de Investimento Imobiliário. Como é feita essa declaração? E aqui a grande polêmica. O CNPJ que deve ser informado é o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário. E aqui é onde muitos investidores têm dúvida se colocam o CNPJ do fundo ou o CNPJ da administradora. Mas aqui o que precisa ficar claro é que os senhores possuem o fundo e não a administradora do fundo. Então, o bem que vocês possuem é o fundo. Por isso que aqui deve ser colocado o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário. A discriminação, o texto também é livre. A título de exemplo, estou colocando aqui o código do FII, o nome, o administrador, o nome do administrador, entre parênteses o CNPJ dele, e a quantidade de cotas que eu possuía no dia 31/12 de 2019. Novamente, o valor de aquisição, então o preço médio da quantidade de cotas que eu possuía no dia 31/12 de 2019, considerando o valor de aquisição e não se houve valorização ou não. Então, a título de exemplo, na aba Bens e Direitos, eu escolho o código 73, escolho se a cota é do titular ou do dependente, o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário e a discriminação.
Neste exemplo, estou colocando o fundo SAG 11. Então, na discriminação, eu citei SAG 11, FII Santander Agências é o nome, o administrador Rio Bravo Investimentos, distribuidora de títulos imobiliários, entre parênteses o CNPJ do administrador, a quantidade de cotas que eu possuo deste fundo. Neste caso, eu possuía 50 cotas no dia 31/12/2019. Então, ao valor total de R$ 6.250,50 centavos. Se alguém ainda tiver dúvida, mas por que é o CNPJ do fundo? Me disseram que é o CNPJ do administrador, me disseram que é o CNPJ do custodiante. Vamos lá. No programa da Receita Federal, na página 168, nós temos as tabelas de códigos dos bens e direitos que devem ser declarados. Então, o código 73, que é o código de fundos de investimentos imobiliários, ele traz a nossa obrigatoriedade de declarar valores acima de R$ 140. E no campo de demais informações, ele nos apresenta a seguinte informação: instituição financeira administradora do fundo, quantidade de cotas e, se a conta for conjunta, o nome e número de inscrição do CPF do cotitular. E também o CNPJ do fundo, que é o que deve vir acima. Então, a instituição financeira ela vem no campo discriminação, conforme mostra o programa da Receita Federal, na aba Ajuda. Mais um exemplo. Na página 161 do campo Ajuda do programa da Receita Federal, ele nos traz a seguinte informação: para os códigos 73, que é o código que nós utilizamos para fundo de investimento imobiliário, de bens no Brasil, informe também se o bem pertence ao titular ou dependente, e o número de inscrição no CNPJ, o número de inscrição do bem, no caso, o fundo de investimento imobiliário. Mais abaixo ele traz a seguinte informação: atenção, o número de inscrição no CNPJ, informação obrigatória para os códigos, inclusive o 73. Então, ele nos obriga a colocar o número do CNPJ, do bem que a gente possui. E qual bem que nós possuímos? O fundo de investimento imobiliário. Bom, tripulantes, espero ter ajudado com essas 6 dicas rápidas para que facilitem na hora de realizar a declaração de imposto de renda. Tendo mais algumas dúvidas, algumas dicas, nos procurem no Instagram, deixem seus comentários, deixem seu like e para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pela atenção, obrigado.